Hoje vamos falar sobre a história do Oeste Paranaense. O Oeste Paranaense é composto por 3 cidades, são elas Toledo, Foz do Iguaçu e Cascavel, onde que no passado foram ocupadas por povos indígenas e espanhóis, que antes pertencia à capitania de São Paulo e formou o território federal do Iguaçu. O território federal do Iguaçu só foi considerado parte do território brasileiro após vários tratados com a Espanha e a partir do momento que tornou-se província de São Paulo, virou terra brasileira. A emancipação política ocorreu apenas em 1853. Esse território possui influência de outras culturas, devido ao fato de receber imigrantes europeus, eslavos, poloneses, ucranianos, alemães e italianos, após tornar-se integrante da província do Paraná. Desde o século XVI, essa região já era conhecida quando Dom Álvar Nunes Cabeça de Vaca percorreu, juntamente com os europeus e indígenas, o território paranaense de leste a oeste rumo ao Paraguai, que, ao chegar no país desejado, assumiu o governo em nome do rei da Espanha. Para que a região oeste fosse ocupada, foram necessárias 4 etapas. A primeira etapa foi feita pelos indígenas, já que esses grupos, como Chetás, Caigangues e Guaranis, estavam presentes em todo o território do continente sul-americano, onde essas populações de índios foram reprimidas. A segunda fase foi oriunda dos padres jesuítas espanhóis, que realizaram várias reduções, onde esses aldeamentos indígenas foram destruídos na primeira metade do século XVII pelos bandeirantes paulistas. A terceira etapa ocorreu entre 1881 e 1930, onde o sistema das obragens, que eram as grandes áreas de terras concedidas pelo governo brasileiro a algumas empresas do exterior, principalmente argentinas e inglesas, para a extração da erva mate e da madeira na região oeste do Paraná, entre Foz do Iguaçu e Guaíra, para a exploração extrativista da erva e da madeira. E a última fase foi feita pela atuação das empresas colonizadoras que efetivaram a colonização moderna no oeste paranaense. Como em outras regiões paranaenses, a ocupação de novas terras pelas populações brancas, tanto europeias quanto brasileiras, ocorreu sobrepondo os territórios nativos. No final do século XIX, os espanhóis extraíram a erva mate do Paraná e exportavam para a Argentina e para o Uruguai. As obrageiras tinham uma outra função, a de controlar os trabalhadores para que não contrabandeassem a erva mate nos portos clandestinos que ficavam nas margens do rio Paraná. No início do século XX, a população aumentou cerca de 7 vezes, já que eram cerca de 127 mil habitantes e saltou para mais de 685 mil. O fator que impulsionou esse crescimento foi a modificação da estrutura da população, já que foram introduzidos mais de 100 mil imigrantes. Além de aumentar o número de habitantes, houve também o aumento das culturas de diversos povos. Outro fator para o aumento desses habitantes foi o deslocamento de pessoas que chegavam de outras regiões do país, principalmente dos estados do sul do Brasil. A partir de 1920, teve um aumento de imigrantes alemães e italianos, que seguiam rumo ao oeste paranaense e se estabeleceram em pequenas propriedades familiares rurais. Já em 1930, o governo brasileiro incentivava a imigração para a ocupação de terras de fronteira e do interior do país, com o movimento chamado Marcha para o Oeste. Muitos historiadores, geógrafos, sociólogos, representantes políticos e integrantes de órgãos de colonização eternizaram a visão do vazio demográfico em livros e materiais de divulgação. Já que essa concepção do vazio demográfico que existia, o estado do Paraná era considerado sertão, terras devolutas, mata virgem ou boca do sertão, e que deveria ser ocupada pela colonização pioneira. Wilson Martins, em sua obra Um Brasil Diferente, que foi publicada nos anos 1950, retoma a emancipação política do Paraná em 1853, para afirmar que o presidente Zacarias de Góes e Vasconcelos se preocupava com o povoamento da região. A província era, nesse momento, um ponto de vista humano, um ilimitado deserto, interrompido irregularmente por 19 pequenos oásis, situados a distâncias imensas uns dos outros, e distâncias literalmente intransponíveis. Em compensação, na maior parte do território, o vazio era absoluto, eram os Campos Gerais, era a floresta, era a Serra do Mar.
A maioria das obras que tratam da ocupação e colonização do território paranaense seguem a mesma linha do vazio demográfico. A expressão vazio demográfico tornou-se ponto inicial para abordar o sistema de colonização na região a partir dos anos 1930, mas essa versão ignora a existência das populações tradicionais em todas as regiões do Paraná.